Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Estamos retomando o nosso ciclo de estudos da Torá e retornando agora a Parashá Bereshit, que significa no princípio. Nós vamos fazer um estudo esta semana sobre alguns temas interessantes dentro da Parashá Bereshit e eu gostaria de, nesse ano de estudos, a gente começar essa abordagem pela Haftarah, que são os profetas, tá? Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías 42:5, para que nós possamos começar a entender um pouco daquilo que a Parashá Bereshit tem para nos oferecer. E hoje eu quero tratar de dois temas também, que serão da Parashá Bereshit e temas muito importantes para nós. Isaías 42:5 diz assim: assim diz Elohim, o Eterno, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Irmãos, vamos começar com esse versículo, porque esse versículo de Isaías, ele é muito parecido com Gênesis, os primeiros versículos do livro de Gênesis, que fala da criação dos céus, da terra e etc. Esse versículo é como se fosse um resumo daquilo que Moshe escreveu na Parashá Bereshit. E é muito interessante porque ele fala sobre a criação dos céus, fala sobre alguém que estendeu os céus, formou a terra e tudo quanto produz. Então, para você ter uma ideia agora, aqui são duas palavras usadas em hebraico. Primeiro é o tetragrama e depois Elohim, né? E aqui tem uma coisa muito interessante, porque esses dois nomes do Eterno que são usados aqui, são os mesmos nomes que vão aparecer lá em Mateus 4, quando Yeshua vai ser tentado pelo diabo. Yeshua usa essas duas palavras para definir quem ele é. Então, o profeta Isaías está trazendo mais uma vez à luz uma questão que a gente precisa agora reforçar. Quem criou todas essas coisas, quem criou os céus e os estendeu, foi Yeshua. Formou a terra e tudo quanto ela produz. Então tudo aquilo que aconteceu na criação foi feito através das palavras que saíram da boca de Yeshua, tá? Nós já comentamos isso outras vezes, mas eu quero reforçar esse conceito aqui, porque ele diz assim: e dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Aqui são duas coisas interessantes, porque está falando da alma e do espírito. E aqui nós vamos abordar duas coisas. Quando o Senhor criou o homem, ele pegou o homem e fez um boneco de barro. Nesse momento, quando ele faz esse boneco de barro, ele sopra sobre ele, e ali entra não só a vida, mas entra a parte emocional dele e entra a parte espiritual que faz contato com o Criador. E aqui, a palavra está dizendo que o Senhor que dá essa respiração e espírito às pessoas. Então, está dizendo que tudo isso provém daquele que é o tetragrama Elohim, que é o próprio Yeshua. Mais uma vez, irmãos, esse conceito aqui ele só é plenamente compreendido quando nós podemos ter acesso a isso lá no hebraico, para a gente entender que quando o homem foi criado, ele foi criado de alguma coisa que já existia, que era o pó da terra. Então, nós já falamos isso, mas eu quero até reforçar esse conceito. Há uma diferença entre a criação do homem e da mulher. O homem foi criado do pó da terra, que é frágil, ok? É barro. A mulher foi criada a partir do homem, e ele tirou um pedaço de osso da costela. Então a diferença que a gente tem é que o homem é mais frágil que a mulher. Então vocês perceberam que quando a gente fala, o pessoal fala assim: a mulher é o sexo frágil. Mentira! A mulher é um sexo forte.
E o homem é que é mais frágil. Por quê? Porque isso está contido na criação. Quando o homem foi formado, a metodologia usada para se formar o homem foi diferente da mulher. E uma coisa que é interessante é que quando nós tomamos o relato lá de Bereshit, está escrito que quando o Eterno cria Adão, está escrito que ele criou Adão, e está escrito assim, macho e fêmea os criou. Não é isso? Por que ali está dizendo que Adão, quando foi criado macho e fêmea? Porque a mulher estava dentro do homem. A mulher saiu do homem. Então, uma coisa interessante que a gente vê, né? É que o conceito de perfeição da mulher veio através do homem. Ela só se tornou um ser perfeito porque ela saiu de um ser perfeito. Aleluia. Né? Aleluia! E isso é muito interessante porque mostra pra gente o seguinte, que quando o Eterno começou esse processo de criação, ele já veio então fazendo todas as coisas como o restante da criação. Tudo na criação era perfeito. Tudo. A terra e o homem e a criação se tornaram imperfeitas a partir do momento em que o homem pecou. E por que isso aconteceu? Por que a criação se torna imperfeita? Porque o homem foi tirado da onde? Da terra. Então, quando o homem peca, ele não é atingido, não é somente ele atingido pelo pecado. A terra recebeu esse reflexo. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas por 3 vezes a Torá fala que a terra, 3 vezes a palavra maldição ocorre nessa paraxá. A primeira é a serpente, a segunda é a terra, e depois um dos filhos de Adão, ele diz que se alguém matar ele, seria amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado, um dos filhos. Então, se você parar para pensar, olha que coisa interessante. Antes do pecado havia um padrão. Quando o pecado entra, a maldição entra junto. Se não existe pecado, não existe maldição. Mas vindo o pecado, a maldição emerge. E a primeira referência à maldição foi a serpente. Na realidade, quem estava ali era Rassatã. Então você imagina que Rassatã ele é fonte da maldição. Por que nós temos que evitar o pecado? Porque o pecado traz consigo a maldição. Aí nós vamos nos lembrar da Torá. Quando ela fala que o Senhor está colocando diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Percebe? Isso é muito legal a gente poder perceber o quanto a Torá ela vem se desenvolvendo, desenrolando e mostrando para a gente essas verdades. E uma coisa interessante é que o Senhor vem falando agora sobre uma coisa que já estava no princípio desses versículos, mas que nós não lemos. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento. Ele vem falando sobre isso aqui e depois ele fala sobre a criação. Só que no versículo 6 ele diz: e eu, o Senhor, te chamarei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei e darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Aqui já está falando do Messias. Agora, você parou para perceber que interessante, logo depois de falar sobre a criação, Isaías emenda para falar do Messias? Qual que é a relação de um com o outro? A criação foi feita pelo Messias. Por isso eles estão aqui interligados. E uma outra coisa interessante é que ele já fala aqui do ministério de Yeshua, né? Ele diz que ele te daria a Yeshua, né, por conserto do povo, para a luz dos gentios. Depois ele fala para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos,
e do cárcere os que jazem em trevas. Está aqui o ministério de Yeshua. Ou seja, lá no livro de Bereshit, há um resumo daquilo que a gente entende pela criação, porém, o profeta Isaías vai abrir isso agora e vai nos mostrar o quanto isso tem relação com o próprio Yeshua. O quanto isso está ligado com uma obra que ele faria para retificar a criação. Porque, vamos e convenhamos, a Bíblia diz, lá nas Boas Novas, né, na Brit Hadashah, que essa terra ela está preparada como um tesouro para o fogo. E por quê? Porque a terra, depois de toda a ocorrência do pecado, durante esses quase 6.000 anos, e ela vai passar ainda por mais 1.000 anos, ela vai ter que ser purificada, por causa do pecado do homem. E tudo isso vai ter que ser feito através de quem? Através de Yeshua. Muito bem. Então, nós vemos aqui que o ministério de Yeshua já está aqui. E aqui tem um outro ensinamento da Torá, porque ele diz assim: eu sou o Eterno, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mais uma vez, irmãos, tem um princípio da Torá. Tudo aquilo que tem que ser feito, quem é que tem que ser honrado? Porque a palavra glória aqui é kavod. E essa palavra, ela significa honra, glória. A honra tem que ser dada a quem? Só a Yeshua. Não a uma imagem de escultura. Por quê? Porque o profeta Isaías já tinha visto o que aconteceu com Israel, como Israel já tinha se debandado para a idolatria. E falando das gerações futuras, daquilo que não poderia acontecer. E veja, depois disso no verso 9 diz: eis que as primeiras coisas já passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Aqui tem uma outra coisa que é muito interessante ligada ao Criador. Ele é aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Antes que o futuro ocorra, ele já anuncia. Nós já sabemos, por exemplo, o que vai acontecer no fim dos tempos. Está escrito isso onde? Em Apocalipse. Está lá relatado. Então, essa paraxá é muito interessante, porque ela vai mostrando a origem de todas as coisas. Ela vem mostrando o que vai acontecer para nós, mas que já aconteceu para o Senhor, porque para Ele não tem tempo, o tempo só existe na nossa dimensão. Tanto que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos. Isso significa que não passou uma semana ainda lá. Vocês entenderam isso? Não passou nem uma semana. Para Ele não é nada, para nós é muita história. São muitas coisas que aconteceram. Então, essa paraxá é muito reveladora, porque ela traz para a gente essa noção de quem é o Criador, do trabalho que ele iria fazer através do profeta Isaías e do que aconteceria no futuro, que é a redenção total da humanidade. E muitas pessoas não conseguem entender isso, que o princípio ele está já alinhado com o fim das coisas em Bereshit. Então, em Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, que essa é a primeira paraxá, ela já fala sobre o fim de todas as coisas. E olha só que coisa interessante. Eu quero mostrar para vocês algo agora. Tem um personagem aqui nessa paraxá que nós queremos destacar. O seu nome é Enoque. E quem foi Enoque? Né? Se a gente pegar lá as referências sobre Enoque, ele aparece 2 vezes nessa paraxá. O primeiro é filho de Caim. Esse Enoque foi uma pessoa comum e etc. Mas depois nós vamos ter
O outro Enoque, ele vai ser filho de Iared, e ele gerou Enoque, e depois esse Enoque está escrito que ele andou com Elohim. Eu quero parar aqui que eu quero mostrar para você uma coisa interessante. E aí a Bíblia diz que depois que ele andou com Elohim, ele não foi mais visto porque Elohim para si o tomou. O que aconteceu? A palavra andar aqui, ela vem do verbo hebraico halach. De onde veio a terminologia halahá? O que é a halahá? É o conjunto de normas do judaísmo que mostra para a gente como nós devemos viver e proceder no nosso dia a dia. Então a halahá ensina as coisas que estão ligadas à Torá, para que nós possamos ter um modo de vida judaico. Então isso significa o quê? Que Enoque, com a revelação que ele tinha do Senhor, ele estava vivendo como se fosse um judeu, obedecendo os mandamentos da Torá que ele tinha acesso. E isso nos mostra que isso gerou nele o quê? Santidade. E essa santidade que foi gerada em Enoque foi tão grande que o Senhor pegou e disse assim: bom, como você é o homem mais santo dessa geração, eu escolhi você para trazer você para mim. Eu quero falar uma outra coisa para os irmãos. Enoque foi levado para o Senhor. Essa palavra foi tomada, é a mesma palavra usada na Brit Hadashah para arrebatamento. Os irmãos entenderam isso? Isso significa que o primeiro arrebatamento aconteceu aqui. Ele sobe vivo para os céus. E ele está em algum lugar guardado com outro personagem que subiu da mesma forma. E a palavra para dizer que Elias foi levado para os céus é a mesma palavra em hebraico. Então, esses dois homens que vão atuar como as duas testemunhas do fim dos tempos, foram arrebatados, usando-se a mesma palavra em hebraico, que foi colocada na Brit Hadashah para falar do arrebatamento quando ele chegar. Então, eu quero mostrar para você o seguinte, que o arrebatamento já estava profetizado aqui. Glória a Deus. Vocês entenderam isso? Então, quando alguém fala assim, mas isso não vai acontecer, lógico que vai, foi profetizado aqui em Gênesis, capítulo 5. Está aqui. Mas quem é que vai ser arrebatado? Os justos. Aqueles que andam de acordo com as normas da Torá. Aquelas pessoas que andam em santidade. Porque a palavra aqui é a mesma. Halach. Quem anda dessa forma, como está determinado na palavra do Eterno, vai ter como prêmio o arrebatamento na vinda do Mashiach. Então isso aqui é uma coisa muito, muito interessante, porque isso nos remete ao fim dos tempos. Então isso significa que o fim está no princípio. Como é que os judeus, os nossos sábios, descobriram que o Mashiach viria? Quem contou para eles foi a Torá, através do estudo destes termos, mostrando que isso tudo já está revelado. Por isso, o Mashiach, quando vier, ele vai fazer aquilo que está na tradição judaica. O arrebatamento não é coisa do cristianismo. O arrebatamento é algo que surgiu no judaísmo. E Yeshua vem para falar sobre isso. Ele conta algumas parábolas. Diz que dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Um estará moendo e outro não. E de repente vai ter aquele movimento
que as pessoas vão ser levadas. E a pergunta é, de onde Yeshua tirou esse conceito? Da Torá. Como é que ele sabia disso? Ah, mas ele era uma Mashiach, Rabino. Eu sei, mas ele sabia, ele tirou isso de onde? Da Torá. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Então isso aqui é uma outra prova de que o arrebatamento ele já estava profetizado na Escritura. Mas para ser arrebatado, tem esses requisitos. Tem que andar com o Eterno. Tem que andar com Yeshua, tem que andar de acordo com o padrão da Bíblia. Se eu não andar de acordo com o padrão desse livro aqui, ó, não vai adiantar. Como é que eu vou querer alcançar alguma coisa se eu ando conforme as minhas próprias regras? Não vai ser possível. Então, esse andar com Elohim vai fazer com que nós sejamos tomados, não mais de forma individual, mas agora de forma coletiva. Por isso, esse personagem, ele é tão importante aqui, nesse contexto, para mostrar para a gente o seguinte, que tudo isso que vai acontecer, já ocorreu. E olha só, que interessante que Hebreus 11:5 diz, pela confiança, pela fé, Enoque foi trasladado, foi arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Elohim o havia transportado, porque antes de transportado alcançou o testemunho de que agradara ao Criador. Uau! O autor aos Hebreus diz que ele tinha uma coisa que nós hoje temos, emuná, confiança, fé. De onde se tirou isso, irmãos? A Torá já falava sobre isso. Está expresso lá em Gênesis que isso aconteceu? Não. Mas na Torá oral, isso tudo está expresso. Os nossos sábios já falavam sobre isso, falavam sobre a pessoa de Enoque. E olha que interessante. O autor aos Hebreus diz que ele foi trasladado ou levado para não ver a morte. Assim como Elias. Isso significa que os dois estão na eternidade, eles não morrerão. Olha que incrível isso aqui. E olha, veja bem, porque ele alcançou testemunho. Naquela geração, como eu já te disse, ele era o homem mais temente, mais santo que tinha. E aí o Senhor tomou para si. Então, muito interessante, porque esse mesmo Enoque, segundo o livro de Judas, capítulo 1, verso 14, diz que Enoque profetizou, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olha, falando de quando Yeshua veio para poder derrotar Satanás e para poder se apossar de Jerusalém definitivamente. Você está entendendo que Enoque, então, não era um homem comum. Ele era também um profeta. Aí, irmãos, tem uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês aqui, porque eu tenho acesso aqui a uma literatura chamada O Livro de Enoque, que às vezes as pessoas falam assim, mas esse livro é um livro apócrifo. Ele é um livro que não está no cânon judaico, né? Nem no cânon cristão, né? Mas aqui tem várias coisas que mostram para a gente algumas verdades, né? E eu gostaria de partilhar isso aqui com os irmãos, porque eu acho que é muito interessante para a gente poder compreender essas coisas que vão ocorrer no futuro, entendeu? E aqui, irmãos, ele fala sobre algumas coisas que eu fiquei assim, muito impressionado. Ele fala sobre várias coisas ligadas à criação. Olha só o que ele falou aqui no capítulo 45. Pois eu olhei para os meus justos, saciei-os de felicidade e coloquei-os diante de mim. Para os pecadores, porém, reservo o julgamento para que possa eliminá-los da face da terra.
Enoque viu o juízo final. Enoque viu o grande julgamento. Meu pai, de onde ele tirou isso aqui? Isso aqui está dito lá na frente. Yeshua disse que ele pegaria, separaria as ovelhas dos bodes, e que ele haveria de julgar a humanidade assim. Mas Enoque viu isso antes. Vocês entenderam que esse homem não foi um homem comum? Ele foi um homem que teve acesso a uma série de informações e revelações que são muito profundas, e que a gente precisa parar para pensar o seguinte: por que esse homem foi tão importante, mas tem tão pouco na Bíblia sobre ele? Pouquíssimos versículos aparecem falando dessa pessoa, mas veja a relevância da vida dele para nós hoje. Você parou para pensar sobre isso? Aí, uma outra coisa, eu quero ler aqui para você, porque eu acho que é muito interessante a gente ver isso aqui, porque isso aqui está na tradição judaica. Ele diz assim, capítulo 46, lá eu vi aquele que possui uma cabeça de ancião, e era branca como a lã, e junto dele havia outro, cujo aspecto era de um homem, o seu rosto era cheio de graça, semelhante a um anjo santo. Perguntei ao anjo que me acompanhava e que me revelava todos os segredos, quem era aquele filho do homem, de onde procedi, porque estava com aquele que tem uma cabeça grisalha. Você sabe o que Enoque viu? Yeshua. A sala do trono, ele viu o Pai e Yeshua. Aleluia. Gente, veja que coisa maravilhosa é essa. Então, as coisas que esse homem recebeu, teve acesso, foram coisas assim muito impressionantes. E essas coisas hoje preparam a mim e a você para que nós possamos ter acesso a isso na eternidade. Porque a palavra do Senhor diz que nós veremos ao Senhor como Ele é. Mas com esse corpo? Não. Com o corpo a gente chama de glorificado. Mas esse corpo glorificado, nós vamos voltar a ter um corpo de luz como Adão tinha, antes de pecar. Então você vê que a descrição que Enoque dá aqui é a mesma descrição que vai dar Isaías, Ezequiel, Daniel. Então quer dizer que Enoque viu antes deles tudo isso e contou para alguém, que depois veio a ser registrado como parte da tradição judaica. Algo que nos remete a um ponto em que a gente fala assim: se ele viu tudo isso, então é por isso que nós temos que ter esperança na vinda do Mashiach, porque se ele viu e está dizendo que é glorioso dessa forma, eu vou querer perder esse momento? Eu vou querer perder a oportunidade de estar e ver essa cena como ele viu? Eu acho difícil, né, irmãos? A não ser que a pessoa não tenha interesse na vida eterna. Aí tudo bem. Aí eu não me interesso por essas coisas espirituais, eu quero ver minha vida. Então é a escolha da pessoa. Mas fora disso, há uma necessidade da gente parar para pensar no que nós estamos vendo aqui, na importância da figura de Enoque e na importância do que vai acontecer daqui a poucos dias. Os irmãos entenderam? Então, aqui está o arrebatamento. E se naquela época já tinha uma conexão com o arrebatamento, imagine hoje que o cenário mundial está praticamente pronto para o arrebatamento. Você entende como hoje, para nós é muito mais sério olhar para essa questão do que naqueles dias? Enoque viu um futuro distante, demorou praticamente 5.000 anos para acontecer. Com a gente não. Nós não temos 5.000 anos pela frente. A humanidade não tem todo esse tempo. Então agora é um tempo da gente parar e pensar: puxa vida, eu tenho que estar pronto. Assim como Enoque andou com o Criador, nós temos que fazer a mesma coisa.
Andar com Yeshua e dizer assim: Yeshua, me prepara para aquele momento. Não deixa eu vacilar, não deixa eu me perder. Alguma pergunta? Eu queria só colocar um ponto que naquela geração, mesmo ruim, né, que daqui a pouco vem Caim com os filhos e uma geração muito maligna, daqui a pouquinho o Senhor vai destruir, né, em Noa, mas a gente tem condições de andar com o Eterno, mesmo numa geração perversa, né, mesmo numa geração difícil como está a nossa agora, nós temos condições de escolher andar com o Eterno, né? E para ele não foi fácil também, não, naquela geração, assim como para nós não tem sido fácil, né? Porque a gente como assim, todo mundo fala, a gente é o do contra, né? Tudo que está aí fora, a gente não concorda com a maioria das coisas. Então, assim, a importância de a gente pensar o seguinte: mas é difícil eu conseguir caminhar com o Eterno, né? Com tudo isso, com todas essas informações, em santidade. Mas ele andava em santidade e viu, o Senhor revelou tanta coisa para ele. E quando Yeshua vai dizer que Abraão viu o meu dia e se alegrou, isso é muito verdadeiro. Porque Enoque viu, outros viram também, né? Porque o Senhor está revelando desde o momento de Adão até agora, né? Para nós. Verdade. Então o homem não tem como o homem falar: eu não sabia. É indesculpável, né? E o que a Rebete está dizendo é tão verdadeiro, mas eu quero aproveitar o que ela disse para a gente fazer uma reflexão. Ele fez a opção de andar com o Senhor, porque o resto da geração, daqui a pouco nós vamos abordar um outro tema ligado a isso, o resto daquela geração vai se perder toda, mas ele não. Ou seja, a opção é pessoal, não é coletiva. Eu não decido pela coletividade. Ninguém me deu procuração aqui para falar assim: eu vou assinar por você, você vai assinar uma procuração para mim, falando assim: Rabino, decide qual vai ser o destino da nossa vida. E se eu pudesse decidir, eu iria decidir que você vai para a eternidade para ser salvo com Yeshua. Vocês entenderam? Mas eu não posso decidir isso. Não é meu papel, porque isso é coisa pessoal de cada um. Por outro lado, qual é a minha obrigação? É abrir os olhos. Inclusive você que está me ouvindo agora aqui na internet, no YouTube, é abrir os seus olhos para esse momento. É para a gente não fechar os olhos e não cochilar. Estou tão tranquilo. Fazer como essa geração que está dormindo. Porque não se fala mais hoje sobre a vinda de Yeshua. Mas essa paraxá está aqui para nos alertar sobre isso. Que desde o momento que o homem foi criado, já estava sendo anunciada a vinda do Mashiach. E ele veio. Só que Enoque conseguiu alcançar um padrão tão alto que ele foi até os segredos mais profundos para poder nos mostrar isso aqui. O que só os profetas iam ver lá na frente, Enoque já tinha visto. Isso é comunhão, meu irmão. Isso é uma coisa tão maravilhosa, que isso mostra para mim e para você o seguinte: que se ele conseguiu, mesmo numa geração corrompida, como a Rebete está falando, por que nós não podemos conseguir? Será que a nossa carne é diferente da carne dele? Não. Será que nós somos tão diferentes dele? Não, irmãos. Mas isso vai depender do quê? A força do nosso caráter de decidir: eu quero andar com Yeshua. Por isso, a paraxá, ela vem contando sobre a criação, contando quem somos nós, contando da onde Adão saiu. Adão, irmãos, nós lemos aí na paraxá, ele foi colocado num jardim onde tudo era perfeito. Quem era o rabino de Adão? Yeshua. E mesmo assim, ele pecou. Quantos 613 mandamentos ele tinha para poder obedecer? Um.
Você entendeu? Eu não sei se os irmãos prestaram atenção na leitura da Torá, mas quando a Torá foi lida, uma das pessoas leu e disse assim, que Adão, o Eterno fala assim, porque destes ouvidos à voz da tua mulher, voltando então para a teoria que eu defendo, que Adão pecou por amor. Ele deu ouvidos à voz da sua mulher. A gente deve ouvir a mulher, irmãos? Deve. Mulher tem muitos bons conselhos para dar, mas tem coisa que a gente não pode ouvir, não. Vai contra o que está escrito na palavra, não dá para me ouvir. Só que nesse caso, imagine que depois que Rava pecou, Adão olhou e disse assim, vou ficar sem ela. Osso dos meus ossos. Osso dos meus ossos, a minha carninha preferida. Vou ficar sem. Os bichinhos todos com as outras, as suas companheirinhas, e eu sem. Não, eu não vou largar ela, não. Quem vai brigar comigo? Quem vai brigar comigo todo dia, né? Quem vai pedir para mim fazer as coisas? Quem vai falar assim, Adão, vai buscar aquele negócio ali para mim? Nós estamos brincando, irmãos, mas isso é uma coisa tão séria. Porque ele teve que fazer uma opção, e ele optou por estar junto da sua amada. Sabe? E aí eu vou te fazer uma outra colocação agora. Você imagina o desejo de Yeshua de estar perto da sua noiva, que somos nós. Yeshua tem abriu mão de estar na eternidade e veio para esse mundo para poder resgatar a gente. Você está entendendo? Por amor. Lá em João tem um versículo muito interessante, está escrito assim, que Elohim amou o mundo de tal maneira. Mas a palavra lá em hebraico é Olam, amou a eternidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por quê? Para resgatar o homem de volta para ele. Você percebe que aqui não é só um livro religioso, tem uma história de amor profunda entre o Criador e a coroa da sua criação, que é o homem. Ei, somos nós. Aleluia. Você imagina uma pessoa que te ama sem interesse, sem te exigir nada. Te ama só porque você é você. Sabe como é que é o nome dessa pessoa? Yeshua. Pensa que você, eu, nós saímos dele. Foi ele que nos fez. E a Bíblia diz, e dele somos. Nós pertencemos a ele. A não ser que nós não o queiramos. E aí tem esse amor envolvido. Lógico que você sabe, eu já expliquei isso para você. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Existe uma pessoa que quer estar contigo para sempre. Amém. Os irmãos se lembram que... Só um minutinho. Os irmãos se lembram que inventaram, né, um voto de casamento, dizendo que até a morte nos separe, né? E tem outros que dizem até que os problemas, né, os afastem. Mas você vê que nem depois da morte de Yeshua e da ressurreição dele, ele deixou de nos querer. Pelo contrário, ele quer mais a gente. Entendeu? Então, essa história de amor está escrita aqui em Bereshit, mostrando a dor do Criador, a ponto de ele ter que repreender a serpente, a mulher e o homem, porque a serpente afastou a mulher e o homem do Criador. E a figura da serpente é Satanás, a gente sabe disso. Não foi uma cobrinha lá, era Satanás que estava ali. Satanás, ele é o ódio em pessoa.
Assim como o amor é uma pessoa, o ódio é uma outra pessoa. E esse é Satanás. O que o diabo pode dar para alguém? Morte. É a única coisa que ele pode dar. E aqui em Bereshit, a morte entra no contexto da história do universo, para deixar o universo desfigurado. O planeta Terra hoje está desfigurado. Rabino, mas tem lugares tão bonitos do mundo. Eu concordo com você. Tem lugares lindos do mundo, debaixo do pecado. Você imagina como esse lugar seria lindo se não tivesse pecado? Por favor. Eu queria só colocar um pouquinho a importância do sacerdote. Talvez os homens não façam ideia da importância deles, mas quando Eva comeu Rava, ela não viu que estava nua. Para ela não aconteceu nada. É tanto que ela vai dar para o marido está notando que ela está normal. Ela não está nua, ela não está escura, ela não está em trevas, está normal. Ela entrega, e ela já comeu aqui. E o Eterno fala, porque você ouviu a voz da tua mulher, e que eu tinha te ordenado a não comer, quer dizer, a ordem foi para o sacerdote. Eles só viram que estavam nus quando o homem comeu. Até então ninguém viu que estava nu. E ela já tinha comido. Porque ela come e vai dar para o marido. Então, assim, a importância do sacerdote, de novo, se ele não se colocar na posição correta, a serpente vem e faz estrago grande, né? Porque ali a ordem foi para o sacerdote. E quando o sacerdote come, tudo vai mudar. Aí tudo vai mudar. As trevas vão entrar, os olhos vão se abrir. Agora vai ter vergonha, vai ter culpa, a terra vai ser amaldiçoada. Agora tem que comer do suor. Então, assim, várias coisas que vão acontecer quando a posição do sacerdote está fora do lugar, está errada, né? Então, assim, eu vejo que isso aqui é um texto muito importante, porque a mulher pode até fazer, mas o comando maior é do homem, né? É ali que ele tem que tomar a posição e falar, aqui não vou comer aqui de jeito nenhum. Então, ele se posicionou, só que ele posicionou a favor da mulher, ele foi caindo na da mulher, foi dando ouvido para ela e foi caindo, até chegar no nosso ponto aí, né? É verdade. E a Rebeca acabou de falar uma coisa muito interessante para a gente, né? Nós, como sacerdotes, precisamos nos posicionar. Tem hora que a gente tem que chegar para a mulher e falar assim, não. Já te falaram essa palavra? Não? Por que isso, irmãos? Porque a gente quer muito agradar. Nós queremos agradar os outros. Mas existem momentos que o sacerdote tem que dizer não. Por quê? Porque ele tem que tomar o seu papel como homem. Se Adão tivesse dito não, a história seria completamente diferente. Mas, como ele disse sim, a história é essa. Então, a Rebeca até falou uma coisa, que isso se tornou um padrão na história da humanidade. A mulher hoje, ela convence o homem. Vou falar uma coisa aqui, irmãos, que é muito séria. Quando uma mulher quer alguma coisa, ela sabe manipular um homem. Vou falar uma outra coisa para vocês aqui. Depois as mulheres, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Entre o homem e a mulher, o mais inocente é o homem. Vocês estão vendo como não houve correção? É isso mesmo, tá? A mulher, quando ela quer alguma coisa, ela vai e ela tem essas ferramentas, não é, Rebeca? Para convencer o homem do que ela quer. Então, o homem, geralmente, ele é muito infantil nesse quesito. Por quê? Adão foi criado como um homem puro, inocente.
Até aquele momento, antes de comer, a inocência de Adão estava intacta. Quando ele come, a sua inocência ali é roubada. Ele fala assim: oh, nós estamos nos... Como assim? Você foi criado nu, meu filho. Ninguém criou você com a tanguinha. Ninguém criou você já com uma camisetinha, uma calça, um chinelinho. Uma criança nasce no ventre como? De roupa? Ué, é o natural da criação, mas como a sua inocência tinha sido roubada por causa do pecado, ele olhou e falou: puxa vida, nós temos luz. Irmãos, se nós não tivéssemos, se Adão não tivesse pecado e tivesse chegado até os nossos dias sem pecar, todo mundo aqui estava como? Nu. A gente ia olhar para o outro como? Da mesma forma que eu estou olhando para os irmãos de roupa. Não ia ter a maldade. Vocês estão entendendo, irmãos? Só o óculos, né? Hã? Só de óculos, hein? Não, nem. Nem óculos a gente ia ter, porque não ia ter problema de vista, né, pastor? Também. Não ia ter problema. Mas os irmãos entendem o que o pecado fez. Aí a roupa, ela vai ser colocada como um acessório agora para cobrir a nudez, porque a nudez se tornou algo proibido. Por quê? Porque o pecado veio e arrancou aquilo que era puro de dentro do homem e da mulher. Então, essa paraxá ensina isso para a gente e fala sobre isso. Olha que interessante, irmãos. Eu quero fazer uma colocação aqui para os irmãos. Os seres celestiais, que a gente conhece como anjos, todos eles estão vestidos. Todos. Por que justamente o homem, quando foi criado nu? É uma pergunta. O único ser completamente puro do universo era o homem. Rabino, mas como é que o senhor diz isso? Porque lá na eternidade do quinto céu, Satanás pecou e foi jogado no inferno. O homem não precisava disso, o homem tinha uma pureza celestial que permitia a ele fazer qualquer coisa sem vestimenta. Isso é uma coisa para a gente parar para pensar, irmãos. Tem uma lição muito profunda aqui para a gente. Tá? O nosso eu verdadeiro, você quer se conhecer? Vai tomar seu banho, depois vai diante do espelho, olha para você e fala assim: poxa, isso sou eu. Eu estou aqui, nu, na presença do Senhor. Por que você não acha que quando você está no banheiro, ou quando você está em outro lugar, o Senhor não está ali, não? Ele está ali. E é ali que a gente se vê como nós somos de verdade. Se houver pureza no nosso coração, você vai falar assim: puxa vida, eu estou começando a entrar dentro do padrão eterno, porque eu estou me vendo de uma forma pura. Eu não me vejo de forma corrompida. E quando eu falo se ver de forma pura, é a gente olhar e falar assim: puxa vida, esse aqui foi aquele que o Senhor criou. Porque nós temos um hábito muito feio, que foi implantado na consciência da humanidade pelas trevas, para poder querer manipular o corpo humano. Todo mundo acha defeito no corpo, né? Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque assim, assado. Eu me lembro que eu estudava, né? Quando era bem mais jovem, eu estudava, e eu me lembro que nós fomos para a casa de um amigo, né? Para fazer trabalho, e entrou eu mais dois rapazes no elevador, né? E aí uma outra pessoa chegou e entrou no elevador e falou assim: nossa, vocês estão acabando com o ar do elevador, né? Porque queria dizer que nós temos um nariz grande. Piada de mau gosto. Piada de mau gosto, mas falou isso. Então assim, a pessoa já vai fazer uma crítica para poder implantar algo no coração da gente. Você dizer assim: você é narigudo. Meu nariz é lindo, eu acho meu nariz lindo, e daí? O charme, né? Com certeza. Mas vocês entendem onde eu quero chegar, irmãos? As pessoas hoje querem um padrão de beleza que elas acham que é perfeito, mas não que o Criador deu para elas.
Porque quem nos criou dentro do padrão de beleza dele, da eternidade. Por isso que a gente precisamos ser puros. Por quê? Nós temos que voltar para esse padrão aqui, irmãos. Eu fico imaginando como vai ser quando a gente puder retornar para o Orlando Gravado, para o mundo vindouro. E Yeshua olhar para a gente e falar assim: eu sempre te vi assim. Existe alguns escritos dentro da tradição judaica que diz que quando nós voltarmos para a eternidade, nós vamos voltar na época em que nós tínhamos 30 anos. Ah, Rabino, mas eu ainda não tenho 30 anos. Mas você vai chegar lá, você vai ter equalizado com todo mundo com 30 anos. Por quê? Porque 30 anos é a idade de uma pessoa adulta. Ok? Então vai ter todo mundo 30 anos. Como se fosse 30 anos. Né? E você vai falar assim: mas por que isso? Porque nós vamos ser vistos pelo Senhor da mesma forma como Ele criou Adão. Da plenitude, da força, da beleza, de tudo. E aí, não vai ter mais jovem, mais velho, gordo, magro, com barriga, sem barriga, nada. Imagine todo mundo dentro do mesmo padrão. Aleluia. Aleluia! Deixa eu colocar uma curiosidade. Por que os judeus vestem todos de preto, preto e branco? Para que não haja essa diferença. Porque se vamos dizer que está naquele ambiente da yeshiva e tal, aí um está com uma camisa muito chique de linho, o outro está de algodão, o outro está daqueles lá de poliéster, então vai ter diferença. Ali não, ali é todo mundo igual, a roupa é tudo igual, não tem ninguém diferente ali. Então eles fazem questão também das vestimentas serem iguais, para que não haja essa diferença. Opa, aquele cara ali é rico, olha lá a roupa dele e tal. Para ninguém ficar se achando dentro no meio deles, né? Para que haja humildade também. Verdade. E isso é uma coisa boa no meio ortodoxo. A gente tem que tirar lições daquilo que é bom. Então, olha só. Os nossos irmãos ortodoxos, eles andam assim. Todo mundo igualzinho. Camisa branca, calça preta, sapato preto, meinha preta. Tudo igual. Por quê? Para mostrar o seguinte: nós estamos todos dentro do mesmo padrão. Aqui é todo mundo igual. Na eternidade vai ser todo mundo igual. Vai ter preferido? Não. Vai ter diferença? Vai. Preferência não, diferença sim. Mas no que? Na nossa caminhada aqui. Por exemplo, você pega aquele homem que, quando foi crucificado com Yeshua, estava do lado dele, que tinha cometido uma série de crimes, foi condenado à pena de morte, e ali ele recebe Yeshua. É diferente de um dos discípulos de Yeshua, que foram fiéis, que morreram por amor a Yeshua. Aquele homem não morreu por amor a Yeshua, mas ele teve a oportunidade de receber Yeshua antes de morrer, e morreu com Yeshua. É a parábola. Então aí, amados, tudo isso faz uma baita diferença. Por isso que é tão importante a gente entender isso e a gente falar assim: puxa vida, eu quero realmente uma vida como a vida de Enoque. Aí vem a questão do padrão. É uma pessoa que nós precisamos imitar, para que no momento em que houver oportunidade, a gente possa ser levado pelo Senhor para estar com Ele. Mas Enoque é uma figura muito forte disso. Outra coisa, você quer ser usado pelo Senhor? Você quer receber acesso aos segredos dos céus? Se santifique. Quanta coisa Enoque recebeu aqui? Por quê? Porque ele se separou, ele se santificou, mesmo em meio a uma geração pesada. É fácil fazer isso? Não. É possível? É. Alguma pergunta, irmãos? Porque eu quero agora mudar de assunto. Não, nenhuma pergunta? Então tá bom. Então deixe eu mudar de assunto agora, porque eu quero
falar sobre um outro negócio aqui. Agora eu gostaria de abordar o assunto que está ligado a esta geração que nós falamos aqui. Lá em Gênesis, no finalzinho da Paraxá, ele fala sobre aquela geração. Em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. E viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Eu vou falar mais, mas por enquanto é só isso. Primeiro, eu queria falar sobre imaginação dos pensamentos. A maldade, irmãos, essa palavra maldade era uma palavra em hebraico, que são duas letrinhas, ra. É mal, perversidade, uma série de coisas. Mas antes disso, eu quero mostrar para você que... Deixa eu falar primeiro sobre essa palavra maldade, de onde veio a maldade? Ela é um produto de quem? Do diabo. Ela é o resultado da queda e que contaminou a terra através do homem. Então, a maldade, ela traz como subprodutos tristeza, angústia, calamidade, lesão, e pode ser comparada a frutas podres das Escrituras. E essa palavra também é usada quando o faraó tem aquele sonho e ele vê aquelas vacas feias. Os irmãos lembram do sonho de Yosef? A palavra feia lá é da mesma raiz da palavra mal. Então, essa palavra indica que a pessoa faz o mal ou ela é má. E essa palavra também indica alguma coisa desagradável, alguma coisa que torna as pessoas tristes, que prejudica. Isso está ligado ao quê? À impiedade. Então, o que o texto diz é que viu o Eterno que a maldade, que é tudo isso aqui, estava se multiplicando sobre a terra. Irmãos, aqui a história está começando a humanidade, mas já nesse tempo, tudo isso aqui, a tristeza, a angústia, a calamidade, as lesões, as dores, a impiedade, tudo isso já estava se multiplicando. Como assim? Você entende que naquela época, como eles tinham um acesso muito maior ao que tinha acontecido na criação, porque Adão passou essa informação, ele tinha conhecimentos que até hoje nós não temos, porque a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor vinha para conversar com ele. Você imagina que era uma conversa de Adão com Yeshua. Imagine, a ponto deles conversarem e o Senhor revelar para eles segredos da eternidade. E aí, você entendeu onde eu quero chegar? A mente dele não tinha corrupção. Isso significa que a mente dele funcionava no padrão máximo. Ele deu nome para todos os animais, para todas as plantas, para todas as ervas. Quantas existem hoje? E ele deu um nome para cada um. Diferente. Ele olhava e falava assim: você é isso, porque você vai fazer assim, assim, assim. Então, o nome do animal está ligado com a função dele. Mas de onde ele tirou isso? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, irmãos, quando fala que essa maldade estava se multiplicando, é que o pecado pegou tudo isso e deturpou de uma tal forma, que agora, ao invés de alegria, tinha tristeza. Ao invés de coisas boas, vinham angústia, calamidade, não tinha shalom.
Isso estava se multiplicando na terra. Por quê? Aí vamos voltar aqui para a imaginação dos pensamentos. O que é esse pensamento? Tem uma palavra em hebraico que é a palavra hashav, e ela significa pensar, contemplar ou conceber. Você sabe quando você faz uma imagem mental de alguma coisa? Isso é chamado de reshev. Você faz uma imagem mental, tá? Isso pode ser criar algo mentalmente, estabelecer um plano ou um projeto mentalmente. Todo mundo faz isso. Qualquer ser humano faz isso aqui. Até um projeto artístico. Quem é artista vai fazer alguma coisa, a pessoa vê antes da mente dela, depois ela vai fazendo. Ok? A pessoa que quer criar algo, ela cria na imaginação e no pensamento, e depois ela vai e coloca aquilo para poder funcionar, tá? E uma outra coisa interessante é que essa palavra está ligada a fabricar algo que foi visualizado. Então, por exemplo, suponhamos que os irmãos querem fazer uma coisa nova. Vamos ver lá, vamos falar assim, uma comida. Aí vocês querem fazer, alguma das irmãs quer fazer uma ralá. Ela pensa assim, puxa vida, eu vou fazer a ralá, eu vou colocar isso aqui, dentro dela, aquilo, mas eu vou decorar a ralá com um negócio assim, 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 vou fazer ela de um formato diferente e tal. Primeiro a irmã vai pensar nisso, depois a irmã vai fazer a massa, colocar o recheio, e depois vai colocar a massa, para depois você decorar, ralar por fora, depois que ela está cozida, que ela está assada, né? Então, você gerou isso na sua mente, você viu a ralar, e quando você colocar tudo aquilo que você imaginou em cima dela, você vai falar assim, é do jeito que eu pensei. Agora, você imagina isso, esse pensamento mal, ligado para coisas ruins, continuamente. Uma pessoa que quer fazer com que o outro sofra todos os dias. Irmãos, imaginaram isso? Imagine como que uma pessoa chegou a esse ponto. O pecado já tinha entrado e feito um estrago tão grande na humanidade, que isso aqui já era real. Isso nunca mais aconteceu na história, não é, irmãos? O que nós estamos vivendo hoje? A mesma coisa. Eles sofisticaram o pecado. O pecado ganhou novas formas de ser praticado. Então, as pessoas ficam planejando o que elas vão fazer contra os outros. Elas preparam projetos para matar pessoas. Ou seja, Gênesis capítulo 6 está falando do quê? Do fim dos tempos. Mas Rabino, ali é o começo. Que está se repetindo agora, no fim. E por que isso está acontecendo aqui? Esse pedaço final da Parashá precede a Parashá Noah, onde a humanidade vai ser destruída. Nossa, nós já falamos de arrebatamento, estamos falando agora de destruição da humanidade, julgamento final. Você entendeu o que está acontecendo? Então a Parashá começa lá nos versos anteriores que eu falei de Enoque. Ela fala de um povo que vai ser salvo, que simboliza que está dentro da figura de Enoque sendo arrebatado, e depois, como a humanidade se corrompeu, o Senhor vai destruir. O fim dos tempos está protagonizado aqui. Por quê? E agora ele está explicando. Pensamentos maus. As pessoas fabricam dispositivos para poder fazer com que outros sejam prejudicados. Uma ferramenta, ela pode ser usada de várias formas. Eu vou te dar um exemplo. Aqui você pega o seu celular.
O seu celular, o meu celular, ele pode ser usado para muitas coisas, para abençoar a vida das pessoas, para a gente se comunicar, como pode ser usado também para atacar alguém, para ferir alguém e para fazer com que essa pessoa seja arruinada. Ou seja, o celular vai se transformar numa arma de destruição. Então, como é que a gente faz isso? A pessoa vai pensar, como que eu vou usar isso aqui para prejudicar o outro? Os irmãos sabem que hoje vídeos são editados para acusar uma pessoa de alguma coisa. Pega uma parte da fala da pessoa e diz, ela falou isso aqui, mas tiram fora do contexto. Então, tudo isso, irmãos, tudo isso aqui vai mostrar para a gente que esses pensamentos, esses projetos que são feitos mentalmente, são projetos que podem levar à destruição de alguém. E aqui em Bereshit isso já está muito claro. Ele fala dessa imaginação dos pensamentos do coração. O coração, irmãos, são os pensamentos, as emoções, a nossa parte intelectual. Ou seja, eles estavam usando o seu intelecto para fazer mal para as pessoas. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Essa paraxá é antiga, é super atual. Está falando o que está acontecendo com a gente hoje. Pois não. Até com um ponto do Hamas, diz que já estava sendo planejado há muito tempo como que seria o ataque. E como que eles fariam as coisas para acabar, tipo assim, vai entrar, vai colocar fogo nos kibbutz tudo, vai pegar quantos reféns puderem. Então assim, eles já tinham planejado isso bem antes. Não foi um ataque assim, nós vamos entrar todo mundo e tal. E aí eles só fizeram tanta covardia. É um negócio horrível, né? Acho que tem criança aqui. A ponto de pôr um bebê vivo dentro de um forno, né? Então, assim, pegar as mulheres, estuprar e quebrar a pélvica, né? Então, assim, foi coisas terríveis. Cortar, coisas horríveis, né? Então, assim, isso tudo já foi planejado antes. Isso que você estava falando aqui, isso aconteceu nos nossos dias, a gente está vendo aí. E não parou, né? Agora eles estão matando os pais, chamam as crianças e falam, vem cá que seu pai vai ser morto. E põe o pai na praça e dá um tiro na cabeça. Então, coisas que está fazendo que não está diferente disso aqui não. Mas os irmãos percebem que isso é espiritual, a ponto de os demônios que operaram lá naquela época estão operando hoje, fazendo as mesmas coisas. Você está percebendo isso? Você consegue enxergar isso? Que tem uma batalha espiritual em curso na história da humanidade. E Satanás quer o quê? A mente do homem. Ele quer dominar a mente do homem. Ele está jogando tudo na mente do homem. Você percebe isso? Porque aqui a Torá está falando desses pensamentos do coração maus. A pessoa é má continuamente. E aí, irmãos, vem aquela pergunta assim: qual vai ser o destino dessa pessoa? A morte. Eterna. A morte é eterna, né, pastor? Isso. E por quê, irmãos? Porque ele está desfigurado do projeto inicial do Criador. Isso aqui não é um homem inocente que eu falei agora há pouco. Já é um homem perverso, que se parece com Satanás e com os demônios, e não com o Criador. Você vê como isso aqui é diferente? Perceba isso. Então, como eu falei para você, o ódio, ele é uma pessoa. E essa pessoa, que é a encarnação do ódio, que é Satanás, a única coisa que ele quer fazer é prejudicar o homem. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem do seu Criador. Quando ele prejudica o homem, quando ele faz isso com o homem, ele está fazendo indiretamente com o Criador. Você quer ver que versículo pesado o próximo? Gênesis 6,6. Então
arrependeu-se o Eterno de haver feito o homem sobre a terra e pesou-se em seu coração. Ai, ai. Não sei se você percebeu, há uma dor no coração do Eterno, porque Ele criou o homem, e o homem perdeu a sua imagem e semelhança para se transformar em algo totalmente diferente dele. Eu não sei se você já teve casos de ver pessoas que você falou assim: puxa vida, eu nunca pensei que essa pessoa ia fazer isso. Por quê? Porque você sempre olha para alguém, eu sempre olho para alguém acreditando que aquela pessoa é boa, e de repente ela se revela. E aqui é o sentimento que passa pelo nosso coração, passou pelo coração da Eterno. Quando ele fala que se arrependeu, a palavra ela vem do verbo hebraico naham, que significa ser compassível, confortar-se, mas ela também está ligada aqui à tristeza, que depois gera arrependimento. Mas o arrependimento não é aquela coisa assim: ah, eu errei, mas significa o seguinte: o que aconteceu com o que eu fiz? Então o problema não é que o Senhor se arrependeu, ah, eu errei de ter feito o homem, não, mas sim para onde o homem foi, tão longe de mim. Esse arrependimento é esse sentimento de tristeza que o Senhor teve quando olhou para aquilo que Ele havia criado. Ele falou: esse aí não sou eu, não tem a minha imagem, não tem a minha semelhança, porque está parecendo com Satanás, não comigo. Falem no microfone, por favor. Só tem 10 gerações que passou aqui. Sim. Né? Não tem muitas gerações não, aqui só tem 10, né? Que está vindo. E já está nesse nível do Senhor se condoer, né? De falar, ficar triste, né? Como que pode o homem chegar nesse ponto? O pecado tomou uma grandeza tão grande que chegou nesse ponto, irmãos. Quando a gente olha para o que está acontecendo hoje no mundo, está igualzinho. E o Senhor tem dito que Ele vai julgar a terra. Os profetas têm sido usados para dizer que o Senhor julgará a terra. E é o que está ocorrendo. Então, isso é muito, muito terrível. E a Bíblia diz que isso pesou no seu coração. Então, depois diz assim: eu destruirei de sobre toda a face da terra o homem que crie, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque eu me arrependo de os ter feito. Meu Pai, você percebe agora que o Senhor já está falando uma outra coisa aqui. Ele diz assim: e eu destruirei. O Senhor está falando agora, irmãos, de uma providência que Ele vai tomar para poder consertar isso. Ele vai ter que matar tudo. Você viu alguma coisa aqui que está diferente nesse versículo? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Animal peca? Réptil peca? As aves dos céus pecam? Não. Mas aqui está dizendo que o Senhor vai destruir tudo. A pergunta é: por quê? Fala no microfone. Por causa da terra que está ligada ao homem, né? Então, a terra não pode destruir só o homem, porque a terra está toda envolvida, né? É tanto que os peixes não foram destruídos, né? Mas tudo que está ligado com a terra está sendo destruído. Mas iria ser destruído no dilúvio.
Mas você percebe como o pecado, ele contaminou a criação? Até essa maldade. E até, irmãos, tem uma parte da tradição judaica que eles dizem que até os homens ficaram assim, chegaram a um ponto de corrupção tão grande que eles estavam tendo relações com animais. Nessa época aqui. Por que o Senhor teve que destruir os animais? Porque o homem estava se corrompendo a ponto de ter relação com o animal. E os animais com espécies diferentes. E os animais com espécies diferentes. Então, o que o Senhor olhou e falou assim? O diabo conseguiu trazer o pecado para dentro de algo que era perfeito e conseguiu fazer com que o homem e os animais se corrompessem de tal forma que ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Veja só que coisa terrível. Então, a destruição viria justamente por causa disso. E aí, mais uma vez, irmãos, fica aquela pergunta: o que a gente vê nisso tudo? A gente vê que o Senhor precisa purificar a terra para que a justiça possa habitar na terra. Você sabe que até hoje a terra não goza de justiça da forma plena, porque a terra foi contaminada. Não teve ainda um momento de justiça na terra. Isso vai acontecer de forma plena quando Yeshua vier para governar sobre a terra. Mas isso vai se completar quando a terra for restaurada. Mas justiça mesmo, a terra nunca viu ainda. Por quê? Porque a terra está contaminada pelo pecado. Então, essa contaminação, irmãos, permite que todos esses fatos aconteçam. E mais uma vez, nós estamos falando desse ponto lá em Bereshit, quando a humanidade estava ainda no começo, mas algo que hoje em dia é o que a gente vê acontecendo. E a gente sabe que tudo isso aqui é real nos nossos dias. E se lá atrás essa situação ela precedia uma destruição, e se a Bíblia está correta, isso significa que nós estamos a ponto de ver uma outra grande destruição. E uma outra coisa interessante é que a idolatria e os vários tipos de pecados que existem na terra atraem o julgamento do Senhor. Então, hoje quando a gente vê tragédias acontecendo ao redor do mundo, em cidades, em países inteiros, e a gente olha e fala assim, por que está acontecendo isso? Justamente por conta destas palavras aqui ditas em Bereshit. Porque tem uma hora que o Senhor fala assim, se eu não fizer algo, todo mundo vai se perder. Alguma pergunta? Colocar uma coisinha. Na realidade, então, o Senhor levantou um povo, o povo de Israel, né? Justamente para amenizar essa maldição da terra. Porque se Israel fosse justo e luz, que eles deveriam ser, amenizaria um pouco essa maldição. Por quê? Porque a Torá fala assim, se houver alguém que matou um homem, ninguém sabe quem que é, a terra está clamando pelo sangue, mas aí quem que vem? Vem o sacerdote de uma cidade mais próxima, dá uma cacetada na nuca da novilha, mata a novilha, por quê? Porque não sabe quem foi que matou, porque aí era dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Então Israel era para fazer esse papel. E o Senhor levantou um povo para fazer esse papel. E aí entra a Torá, que vai vir com as leis do Eterno para amenizar a maldição. Vai ter maldição? Vai. Porque vai ter nações ímpias, vai ter nações gentílicas. Mas Israel seria a luz, para que essas nações sejam atraídas. E aí Israel erra e cai. E não cumpre a vontade do Senhor. Aí a terra mais uma vez entra numa maldição. Aí a terra tem que destruir. Como vai ser a destruição, né? Porque não era para ser, era para eles. Tanto que Shaul fala isso, né?
que a justiça que eles procuravam, eles não acharam, né? Que era sem entendimento. Então é difícil, porque, nossa, imagina, por isso o nosso papel hoje é muito importante, porque Yeshua fala, nós somos luz e somos sal. Nós é que temos que trazer isso para as pessoas. E a nossa vida em santidade quebra um pouco desta maldição que está na terra. É verdade. Né? A nossa vida. É verdade. O Rabino Shaul fala que a obediência julga a desobediência. Então, para pensar numa coisa. Israel falhou. Aí depois veio a igreja. Falhou e continuou falhando. Onde é que está a esperança? No remanescente. E aí a palavra fala sobre Efraim, que o Senhor levantaria um remanescente fiel. Então, de novo nós vamos parar para pensar em algo. Qual é o nosso papel em meio a tudo isso? É sermos esse remanescente fiel. E sermos obedientes ao Senhor para que essa maldição da qual Rebé está falando, que a terra está debaixo dela, possa ser amenizada através da nossa vida, cumprindo a palavra, tendo temor ao Eterno, servindo de Yeshua o tempo todo, não abrindo mão dos princípios da Torá. Para quê? Para a maldição ser quebrada na nossa vida e para a gente poder produzir luz, para nós podermos alcançar outras nações. Porque se não fizer isso, irmãos, vai ser praticamente impossível. Quem é que vai fazer? Uma pessoa que não tem conhecimento? Uma pessoa que não tem entendimento? Alguém que não tem acesso às Escrituras vai poder fazer isso? De forma alguma, irmãos. Então nós temos que realizar isso, nós temos que ter a consciência de que o papel é nosso, a obrigação é nossa de fazer tudo isso. Nós não podemos abrir mão dessa tarefa. E eu digo isso, irmãos, porque nós temos hoje uma responsabilidade. Se nós temos esse entendimento, então há uma necessidade de cumprir esse papel. Aí vem de novo a pergunta: nós estamos fazendo isso? Estamos fazendo bem feito? Estamos sendo luz? Se a resposta for não, tem uma outra pergunta: por que não? Por que nós não estamos fazendo nosso papel? Nós estamos errando aonde? Não é possível, nós estamos no fim. Então, vamos voltar para Enoque. Enoque, no meio de toda aquele problemada toda, ele parou e disse assim: eu vou ser fiel. Depois ele deixa pessoas que vão acompanhá-lo. E você vai ver que vai ter que morrer o último justo antes do dilúvio. O dilúvio não chega enquanto não morre o último justo. Vai ficar só Noé e a família. Mas fora eles que já tinham sido designados para ser os protagonistas dessa situação, os demais morreram todos. Teve que morrer o último justo para o mundo ser julgado. Por favor, entenda essa mensagem que a Torá passa. Enquanto tem um justo, o Senhor se compadece. Quando foi para destruir Sodoma e Gomorra, Abraham teve um diálogo que parece insólito com o Eterno. Ele vem falando de um determinado número de justos para não haver destruição, porque Abraham sabia que o justo desvia a ira do Eterno. Pense nisso, irmão. Se o Senhor está julgando o mundo, é porque está faltando justos. Por outro lado, o mundo não acabou, não foi totalmente destruído, porque os justos, os poucos que tem, em relação aos bilhões de habitantes da terra, estão fazendo diferença. Mas a gente tem que multiplicar justos. Não é multiplicar crente. Crente até o diabo é, a Bíblia fala, isso tem que ser justo. É andar dentro do padrão. É a halahá. Eu tenho que me comportar dentro das normas da Torá, como o judeu se comporta, o judeu tenente.
Porque tem judeu também que, misericórdia, vamos fazer justiça aqui. Nem todo judeu é bonzinho. Mas a gente tem que fazer justiça. Mas para isso, irmãos, nós temos que olhar para a Bíblia e falar assim: Senhor, eu preciso me ajustar ao teu padrão. Não é aquilo que eu quero, é o teu padrão, Senhor. Entendeu? Lógico, irmãos, tudo isso tem preço. Mas é cada um. Assim como Enoque tomou uma decisão, não é aquele que tomar outra. Nós vamos falar isso no próximo paraxá. Mas ele tem que tomar uma decisão. Para falar assim: não, eu quero te obedecer. Pensa num projeto impossível. Ele, mais 3 filhos para construir uma arca daquele tamanho. Você toparia? Você entendeu? Tem que ter firmeza, caráter, e falar assim: eu vou encarar esse negócio aqui, porque eu sei o que está por vir. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Enoque viu tudo o que ia acontecer. Enoque falou assim: o quê? Eu vou andar certinho aqui. E o Senhor falou: vem cá, que eu vou preparar você lá no final. Enoque, quando o arrebatamento acontecer, Enoque e Elias descem. E vão descer aonde? Jerusalém. Aí você imagina que loucura, um monte de gente subindo e 2 aparecendo, com cara de profeta, com veste de profeta, falando em hebraico no meio de Jerusalém. E quando perguntarem: quem são vocês? Ani Hanok, Ani Eliahu. O quê? Irmãos, não, o negócio vai ficar feio. Porque Elias, hoje, ele é tido como, nossa, é o profeta dos profetas, quase, né? Moshe maior, né? Mas Elias é como assim, um xodó dentro da tradição. Aí eu vou falar: você está aqui? Estou. E vai ter gente que vai zombar. Quem? Você vai falar que você é Elias? Falso profeta. E aí vai começar uma série de sinais em Jerusalém. Imagina os 2 pregando e falando de Yeshua. Eles não vão falar de outro, eles vão falar de Yeshua. Imagina a repercussão que isso vai dar. Eu não quero ver, porque eu quero estar na eternidade. Mas você imagina, por que eu estou mostrando isso para você, irmão? Isso é tão importante, porque isso aqui abre uma brecha na história para terminar um período e começar outro. Ontem eu estava falando aqui no nosso Kabbalah de Shabbat sobre o que? Terminar um período e recomeçar outro. Hoje nós estamos recomeçando uma nova escalada, devagarinho, para a gente poder se alimentar da palavra, e através disso nós podemos nos fortalecer a cada dia. Quando chegar lá na frente, irmãos, que esses 2 homens aparecerem, vai ser um negócio tão extraordinário, porque Hanok, ou Enoque, ele vai ter a mesma unção que Moshe teve. E Elias já tem a unção dele. Mas você imagina que loucura que vai ser esse mundo. E quando as pessoas olharem e começarem a ver esses sinais acontecerem, e a facilidade da internet, isso vai propagar pelo mundo inteiro. E aí, você sabe o que vai acontecer? Se hoje já não tem nenhum inocente, naquele tempo, então ninguém vai ser inocente mesmo, porque eles vão ver os 2 ao vivo, e ninguém vai poder tocar neles, antes que se cumpra o tempo. E ontem eu falei sobre tempo, um propósito. Puxa vida, por isso que eu estou falando para vocês, nós temos que cumprir o nosso propósito aqui na terra, no tempo que o Senhor designou para nós. Para a gente chegar lá e o Senhor falar assim: servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor, porque nós vamos cumprir plenamente o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então essa paraxá é tão importante, porque ela liga a criação até no Apocalipse. E é interessante, irmãos, porque a Haftará dela, né, a Brit Hadashah, ela está ligada com um outro texto que é muito, muito importante.
tá? Que esse texto ele está lá no livro de Apocalipse, do capítulo 22, que é o último capítulo, né, de Apocalipse. Eu quero só mostrar uma coisa para os irmãos aqui rapidamente, para a gente poder terminar isso aqui, né, e a gente fazer as nossas outras coisas aqui. Então, deixa eu só achar aqui para você. Isso. E aqui fala sobre o Senhor mostrando para Yohanan um rio, né, que procedia do trono do Eterno, do Cordeiro. E ele vai falar, ele vai dizer assim: não haverá nenhuma maldição contra alguém, porque nessa cidade, né, está o trono do Pai e do Cordeiro, e lá os seus servos vão servir, e etc. Então, o que eu quero mostrar para você é que Apocalipse 22 está ligado com essa história na criação, assim como tudo começou perfeito lá, e o pecado manchou essa história da humanidade. Em Apocalipse nós vamos ter a restauração de tudo, e aí a continuidade da história que Adão não conseguiu viver, mas nós vamos conseguir viver na Hadashah Yerushalayim, na Nova Jerusalém. Então, essa conexão do princípio com o fim, os nossos sábios já falavam dessa cidade. Antes de Yohanan ter escrito isso, quem contou para eles que essa cidade existia? Quem falou para eles que existia uma cidade dos céus? Alguém teve lá e viu. Alguém teve lá e depois contou. E a tradição veio passando de pai para filho para falar dessa cidade. Então, essa cidade, ela abriga só justo, porque lá no verso 15 está escrito assim: porém estarão fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, os pecadores que não foram remidos pelo sangue de Yeshua não entram nessa cidade. Tem que ser gente pura, assim como era com Adão antes de pecar. Essa cidade, ela é a consumação da obra do Eterno. É o tempo final. Então, para mim fechar essa paraxá, a tradição rabínica diz que o Mashiach não virá até que nasça a última alma que está no Gan Eden. Quando essa última alma nascer e vier para a terra, ele vem para buscar. Então, nós entendemos que esse tempo está muito próximo. E nós precisamos então preparar as nossas vidas para esse grande dia, para esse grande momento, para a gente ter esse encontro com Ele. Por isso, o princípio está no fim, e o fim está no princípio. Essa paraxá mostra muito claro que já naquela época, aqueles homens já sabiam o que ia acontecer com a humanidade, e eles deixaram isso registrado para a gente, para que hoje a gente pudesse ter a certeza de que daquilo que está escrito na Bíblia é puramente verdade, e que todas essas coisas só foram possíveis porque alguém nos contou antes. Amém? Amém. E você que me acompanhou até agora, eu quero te agradecer pela sua companhia e te dizer: vamos nessa nova etapa ainda partilhar de mais segredos da Torá, mais segredos da Brit Hadashah e dos profetas. Esteja conosco na próxima semana. Um beijo no seu coração. Shalom, 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 toda rabá.